Vou pedir que você abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2. Versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Podem assentar. Esse texto é muito conhecido de todos nós, e nele nós encontramos inicialmente dois mandamentos. O primeiro é: não amem o mundo. E o que é o mundo? A que ele está se referindo quando diz não amem o mundo? O mundo aqui não se trata do mundo físico, das obras da natureza e da sua beleza, do universo, nem da criação de Deus. Nós temos um salmo que ele diz que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, promove a glória de Deus. É o Salmo de número 19, e os primeiros versos dizem assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói ao percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Então, esse texto fala que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Dia e noite revelam a glória de Deus. Mesmo não havendo nenhuma palavra, eles falam por si mesmos da grandeza, do poder, da criação de Deus. Então o mundo não se trata, quando fala não ameis o mundo, não está falando disso. Também o mundo não se trata da humanidade. Por isso que um dos textos mais conhecidos nossos é o de João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui o texto está dizendo que Deus amou os homens que estão no mundo. Mas o mundo, aqui citado, quando fala para nós não amarmos o mundo, trata-se do sistema ético e sedutor do princípio da árvore da vida. Ou melhor, perdão, do princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não ouve nem considera Deus, não o reconhece como Senhor e mantém-se rebelde à sua palavra. O que queremos dizer com essa declaração? Desde que o homem pecou, ele pecou porque ele aceitou a oferta de comer um fruto que daria a ele um conhecimento. Era um conhecimento em que ele seria independente de Deus, e ele
viveria por ele mesmo, fazendo a sua vontade, realizando os seus planos, seus propósitos, a parte de Deus. Seria uma oportunidade do homem se tornar independente de Deus. Tudo nos faz crer que até que isso acontecesse, o homem seguia e obedecia às orientações que Deus lhe dava. Mas agora ele teve a oportunidade de ser independente, de viver a sua própria vida do seu jeito. E é exatamente por isso que a partir daí, esse versículo de 1 de João 5,19 se cumpre. Sabemos que somos de Deus, os que hoje somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que o mundo inteiro está debaixo do governo e da autoridade do maligno. E aqui está se referindo às pessoas que estão debaixo desse jugo, né? Mas o jugo não são as pessoas, são o sistema do mundo que leva essas pessoas a agirem de conformidade com esse governo. Todos nós sabemos que o propósito de Deus ao criar o homem foi de que ele usufruísse de todas as bênçãos com as quais ele deu a mim, a você, a todos que vivemos no mundo. Mas uma coisa que Deus sempre quis foi que ele fosse reconhecido como Senhor e fosse de fato o Senhor na vida de cada um, não por imposição dele, mas por opção. E quando o homem teve essa opção, ele escolheu viver uma vida independente de Deus. Então, quer esse homem queira, quer não existe duas opções. Aliás, existem apenas duas opções. Ou você está debaixo do governo de Deus, ou então você está debaixo do governo do diabo. E não há como você mudar essa situação. Você não tem um meio termo de dizer, não, eu não quero viver do meu jeito, mas não quero nada com o diabo. Olha, não existe isso. Todas as vezes que eu e você escolhemos viver do nosso jeito, da nossa maneira de pensar, de agir, independentemente de Deus, nós estamos escolhendo estar sob o governo do diabo. Porque nós damos a ele legalidade para ele agir na nossa vida, se fizermos isso. O mundo trata-se também do sistema que tem como príncipe o diabo e como princípio a desobediência. João 14,30, Jesus deixou isso muito claro. Ele diz assim, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. Isso significa que é possível viver nesse mundo sem estar debaixo do poder do inimigo. E Jesus disse, olha, ele vem aí. E ele não tem poder sobre mim. É significativo o fato de que Jesus declarou em outras ocasiões que aqueles que viriam para prendê-lo todos que estavam envolvidos estariam vivendo um momento de trevas, um momento em que o inimigo estaria fazendo aquilo que Deus não faz. Quem levou Jesus à cruz foi com a permissão de Deus, foi obedecendo a um propósito de Deus, mas quem executou a ação não foi Deus propriamente, mas foi um complô do inferno que tinha como objetivo interceptar a vida e o caminho de Jesus aqui como homem. Mas ele diz, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele está se referindo a Satanás. Ele não tem poder sobre mim. Você vai dizer, como é que então ele foi à cruz? Ele foi à cruz porque Deus permitiu.
Mas o inimigo não tinha nenhum direito legal sobre a vida dele para levá-lo a fazer a sua vontade. Ele fez a vontade do Pai até o fim. E a vontade dele, do Pai, é que ele fosse à cruz, ainda que não fosse exatamente uma execução do Pai. Ele permitiu que aspectos que ele se valeu do sistema do mal, do sistema deste mundo, para que esse próprio sistema levasse Jesus à cruz. Aqueles que gritavam crucificam, crucificam, estavam sendo induzidos e levados a fazerem isso pelas trevas e com a permissão de Deus. Há momentos em que isso é possível e é permitido por Deus, mas isso não significa que Deus tenha perdido o controle, mas que Ele vai se valer disso para um propósito maior. Mas eu só quis chamar a atenção de vocês para o fato de que existe um príncipe que governa o sistema deste mundo e que não é um sistema controlado por Deus. Não é pela razão e pelo fato do homem ter entregue o governo da sua vida, logo o governo do mundo, porque o mundo é constituído de pessoas e essas pessoas, uma vez nas mãos do inimigo, então se tornam o meio através do qual um sistema diabólico, maligno, então impera no mundo. Nós temos 2 mandamentos, eu disse. O primeiro é não amem o mundo, e o segundo é não amem as coisas que há no mundo. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Trata-se do segmento da humanidade, às tradições, aos costumes, às coisas e pensamentos que pertencem às trevas, ou aquela esfera de existência humana que está alienada de Deus, que está separada de Deus. Ou seja, são as pessoas que seguem determinadas tradições. Nós estamos vivendo um momento em que não todo o país, mas grande parte da população, e eu creio que não é uma grande parte, mas é uma parte da população que está totalmente entregue a uma tradição chamada carnaval. É uma tradição. E as pessoas as que gostam, estão envolvidas até a cabeça, e outras se valem desse período para fazerem coisas que elas não teriam coragem de fazer e nem oportunidade de fazer em outra ocasião. Desde aquelas que praticam roubos, assaltos, ou aquelas que se aproveitam da situação para tirar proveito para seus prazeres carnais. Então, por isso que nós dissemos que trata-se do segmento da humanidade, às tradições, aos costumes, às coisas e pensamentos que pertencem às trevas, ou àquela esfera da existência humana que está alienada de Deus. Em outras palavras, todos aqueles que estão separados de Deus, porque não se submetem ao seu governo, estão debaixo desse sistema. Então, podem ser pessoas. Hoje é muito comum as pessoas seguirem pessoas. Então, as pessoas estão muitas vezes querendo saber o que a outra está fazendo. Pode ser por mera curiosidade ou porque a pessoa tem algo que ela considera de valor e ela quer saber aquilo que essa pessoa tem para compartilhar. Mas nós temos que ter cuidado com quem nós seguimos. Existem muitos filósofos, pensadores, que têm muitos conceitos, alguns deles aparentemente muito bons, mas são pessoas que têm pensamentos e conceitos
que podem ser bons, mas eles agem independentemente de Deus. Então, você deve entender que existem muitas pessoas boas, do ponto de vista humano, ético. Existem muitas pessoas que procedem, às vezes, melhores do que os crentes. E elas pautam a sua vida por uma correção, por uma honestidade, e por aí vai, isso pode ir muito longe. Mas são pessoas que não estão sujeitas ao governo de Deus. E elas têm pensamentos que não são necessariamente os pensamentos de Deus. Então, existem pessoas que têm ideias, têm conceitos, tradições, costumes, valores, praticam determinados ritmos, têm um sistema de vida que não se coaduna necessariamente com aquele que está na palavra de Deus. Tem aqueles que estão em busca de vestirem-se de conformidade com a moda, porque acham que devem proceder assim. E nós nos esquecemos que muitas vezes os que ditam as modas são pessoas que estão totalmente alienadas de Deus, separadas de Deus, e não servem de parâmetros para nós. Nós não temos que fazer o que o mundo dita, nós temos que fazer aquilo que sabemos é correto. Nós temos que nos vestir de acordo, naturalmente, com o gosto pessoal de cada um, mas não dentro dos padrões humanos, do sistema deste mundo, mas dentro dos padrões que nós entendemos ser os melhores à luz das Escrituras. Mas, então, os dois mandamentos são: não amem o mundo e não amem as coisas não amem as coisas que há no mundo. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. E nós temos aqui no texto 4 razões para não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo. A primeira delas: porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa isso? O Senhor requer primazia, Ele requer o primeiro lugar. Quando Jesus esteve aqui, Ele disse algo que é dito no Velho Testamento e que Ele repetiu. Ele disse que o primeiro e o maior e o primeiro mandamento é: ame o Senhor seu Deus, Marcos 12:30, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ele diz também que ninguém pode amar, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu falei sobre isso na semana passada, se não me engano, acho que foi no domingo passado. Não há nenhum problema em se ter riquezas. Não há nenhum problema com as pessoas que têm grandes riquezas. O problema está no quem é o Deus delas. Se o Deus destas pessoas são as riquezas que elas possuem, se a segurança delas está no dinheiro que elas têm, ou se elas têm Deus como Senhor das suas vidas e elas buscam em Deus a direção para o uso dessas riquezas. A diferença está em saber se essas pessoas utilizam essas riquezas para promoverem a glória de Deus, ou se usam essas riquezas para os seus prazeres pessoais. Vimos isso hoje de manhã. É por isso que vimos hoje de manhã que a amizade do mundo é inimizade contra Deus.
Tiago 4,4, o texto diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mais uma vez temos que dizer que o mundo a que se refere se relaciona a um sistema que governa esse mundo, é um sistema que foi implantado depois da queda do homem, depois do pecado, e não consulta os interesses de Deus. Então, 4 são as razões para não amarmos o mundo nem as coisas do mundo. A primeira é que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor requer a primazia, Ele quer ser Senhor absoluto de nossa vida. Segundo, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. 3 coisas não procedem do Pai. A primeira delas, os desejos da carne. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, diz o texto, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo teve início lá no Éden, Gênesis 3, 6a. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ora, nada há de errado em se comer. Deus nos deu fome, nos deu estômago, nos deu uma constituição física que nos permite comer, e nada há de errado em comer, nada há de errado em nos alimentarmos. A questão básica é que comer do fruto daquela árvore era um ato de desobediência, porque Deus havia dito: não coma desse fruto. Pode comer do que você quiser. Tudo que você possa imaginar, você pode comer, mas desse fruto você não pode comer. Já dissemos 1000 vezes que Deus nos prova para que nós possamos conhecermos, porque Deus já nos conhece, e para que saibamos se vamos realmente obedecer a Deus ou não. Então, as situações favoráveis ao pecado surgem sempre. As ofertas são sempre oferecidas a nós. E a primeira vez que isso foi oferecido ao primeiro casal, ela viu que a árvore era boa para se comer. E os irmãos sabem que ela comeu desse fruto. Hoje eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp de uma pessoa aqui da igreja, me perguntando se ela ouviu de uma pessoa que querendo saber se ela podia beber cerveja ou não. Um dos textos que eu citei na resposta, primeiro foi Romanos, capítulo 14. E Romanos, capítulo 14, eu não ia lá não, mas é um capítulo bem longo. Longo? Não, tem 23 versos. Mas lá no final do capítulo 14, diz assim, versículo 19: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova.
Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Aqui trata da questão comer ou não comer. Isso era muito discutido no início da igreja, porque tinha muito judeu que não comia tudo que os gentios comiam. Então, o princípio é o seguinte: olha, se o que você, judeu, aprendeu a comer determinadas coisas e outras não, primeiro você respeita ele porque ele come. Agora, se não seja causa de tropeço, ele disse para os que são gentios, não é pelo fato de você poder comer que você vai comer se aquilo causa constrangimento. Como é que a gente resolve essas coisas? Há países onde as pessoas bebem cerveja à vontade, nem por isso elas deixam de ser crentes. No sul do país é comum beber-se muito vinho. Em Portugal, quem é crente bebe vinho, se não beber vinho. E em muitos países, cada país tem sua tradição, tem seu costume. A Bíblia não proíbe beber vinho, mas a Bíblia fala das consequências de beber vinho. Eu já falei hoje de manhã aqui o que acontece quando eu bebo um copo. Quando eu bebi um copo de vinho uma vez, e como eu fiquei alegre, e como eu fiz bobagens. E a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando uma pessoa se embriaga, mesmo que seja numa dosagem pequena, ela fica meio fora de si. E quando você está fora de si, significa que o Espírito de Deus não tem governo sobre a sua vida. Por quê? Porque o Espírito não tem como governar uma pessoa desgovernada, uma pessoa que não está cônscia das suas faculdades mentais. É por isso que tantos desastres acontecem aí. Pessoas bebem, enchem a cara, ou às vezes nem enchem tanto a cara, mas não está de posse de todas as suas faculdades para dirigir um carro. Matam pessoas, tiram vida de pessoas inocentes. Então, existem muitas razões para não bebermos, mas a principal para não bebermos é para não causarmos escândalo para alguém. Eu já disse para vocês aqui que há muitos anos, não sei quantos anos, talvez uns 15 a 20 anos atrás, eu fui no médico e ele me recomendou que eu tomasse um tantinho assim de vinho. Seriam 2 dedos. Ele falou: olha, 2 dedos e nada mais do que isso. Para quê? Porque o vinho contém determinados elementos químicos que são bons para o coração. E eu passei a tomar vinho nessa medida durante algum tempo. E o problema é quando chegava a gente em casa, ou das duas, ou eu tinha que esconder o vinho, ou então eu tinha que explicar para a pessoa por que eu estava tomando vinho. E não foi essa a única razão, mas eu disse: olha, eu não quero isso para mim não. E eu falei com o médico: hoje eu tomo suco de uva. Fica mais caro? Fica. Porque eu preciso tomar uma quantidade muito maior para ela ter o mesmo efeito que o vinho. Não sei porquê, mas ele, com a quantidade mínima, você pode atender às suas necessidades. Mas o suco de uva você precisa tomar um copo cheio ou 2 por dia. Eu preferi fazer a segunda opção. Então, são coisas que não existem parâmetro. Isso pode fazer, isso não pode. O parâmetro é saber qual o benefício que vai causar. Essa pessoa que falou comigo, mandou um zap para mim, disse que a pessoa que falou com ela que ela podia tomar vinho, desde que ela tomasse em casa e ninguém visse. Olha, a gente não pode viver esse tipo de vida. Eu até quis fazer isso,
com a melhor das intenções, como uma experiência não, como uma recomendação médica, mas não dá para fazer isso, ou você é ou não é. A pessoa não tem que ficar explicando às pessoas por que você faz, por que você não faz, então é melhor não fazer, né? Você tem que ter uma vida só, você não pode ter uma vida dupla, você não pode viver de duas maneiras. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 e 13, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso fazer o que quiser, mas nem tudo é conveniente. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É outro critério. Tudo aquilo que me domina, tudo aquilo que me aprisiona, tudo aquilo que me faz escravo, é o que está me dominando. E eu só posso ser dominado por uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Ou ela domina a minha vida, ou então eu vou me deixar escravizar por coisas. E não é isso que Deus planejou. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago como os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Porque o contexto do que é lícito ou não aqui é relacionado à imoralidade. Então, muita gente faz, mas o fato da pessoa fazer não significa que eu devo fazer. Posso fazer? Posso, mas não é conveniente fazer, por N razões, e você terá as suas, eu tenho as minhas, e aqui me mostra muitas para eu ter muito cuidado quanto a isso. É naquele mesmo texto de Romanos que diz que nenhum de nós vive para si mesmo. Tudo que eu faço para o Senhor. Tudo que eu deixo de fazer, eu não deixo de fazer por minha causa, mas para o Senhor. Então ele diz, quer você viva, quer você morra, você pertence ao Senhor. Então nenhum de nós vive e nem deve viver para si, mas para o Senhor. Então é uma regra, é um princípio, não é uma regra, é um princípio. 1 Tessalonicenses 4, 3, 8 diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Nós estamos falando de desejos da carne. Efésios 2,3 diz assim: entre eles também nós todos andávamos, entre todos que vivem neste mundo, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. O que é que ditava o nosso procedimento? Era o nosso desejo, era a nossa vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você pensa e, eu vou fazer, não, eu faço aquilo, de acordo com o seu pensamento. E o texto diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso caracteriza uma vida de quem vive alienado de Deus, separado de Deus e segue os seus próprios desejos. 1 Pedro 2,11, ele diz assim: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Ele fala que nós somos pessoas que estamos na terra peregrinando, andando sobre a terra. Ele diz que nós não somos daqui. Aliás, não é só Pedro que diz isso. As Escrituras dizem isso em vários lugares. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, dos desejos carnais
que fazem guerra contra a alma. Pedro usa a expressão alma para o equivalente ao espírito. Então é aquilo que guerreia contra o seu espírito, onde habita o Espírito de Deus. Romanos 13,14. O apóstolo Paulo recomenda: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Quando falamos em desejos da carne, estamos falando de desejos ilegítimos, né? Você pode desejar a sua mulher, nada mais normal, e ela pode desejar você como seu marido. Mas se a sua carne deseja uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, então isso é desejo da carne, mas que não é aprovado por Deus. Tanto um quanto o outro é um desejo da carne, mas um é legítimo e aprovado, e o outro não é. A orientação de Deus: pode comer de tudo, mas desse aqui você não pode. Existem coisas que Deus estabeleceu: olha, você pode fazer isso, isso e aquilo, mas isso aqui não pode. Por quê? Por que eu não posso desejar uma pessoa que não é o meu cônjuge? Porque não é o meu cônjuge. Mas eu falei de 3 coisas que não procedem do Pai, não procedem de Deus. A segunda são os desejos dos olhos. Voltando lá para o Gênesis: vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. O pecado não vem com uma aparência ruim, ele vem sempre com a melhor aparência possível. Se fosse com aparência ruim, você não cometeria o pecado. Você não comeria uma fruta amarga, se você soubesse que ela é amarga. Você não beberia uma bebida que você sabe que é amarga, que é ruim, que vai lhe causar... Você não vai sentir bem com aquilo. Mas se ela tem um gostinho bom, e se ela tem um cheirinho agradável, então isso causa impacto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, o diabo já tinha feito a cabeça de Eva, já tinha feito o marketing do pecado que ele queria que ela cometesse, da fruta que ele queria que ela cometesse para que desobedecesse a Deus. E acho que hoje o que nós mais pecamos no desejo dos olhos, de uma maneira bem prática, pensando em crentes, não são só os crentes, mas é a questão do consumismo. O desejo dos olhos pode nos levar ao consumismo. Provérbios 27:20 diz: o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Ver é um privilégio enorme que Deus nos dá. E nós podemos contemplar as obras das mãos de Deus, podemos contemplar tantas coisas boas, contemplar uns aos outros, e podemos apreciar tantas coisas lindas e agradáveis aos olhos. Mas nós temos que ter cuidado, porque os olhos podem nos enganar, não por causa dos olhos, mas por causa de uma coisa que se chama desejos da carne. Aqui no caso, desejos dos olhos. O perigo não está o perigo está no mau uso dos olhos. Mateus 5:27-29, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério.
Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela aonde? Na cama? No coração. Então ele diz, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. O que Jesus está dizendo é que eu e você devamos arrancar os nossos olhos. Mas ele está dizendo, através de uma figura de linguagem, que eu tenho que tomar alguma providência antes que, por causa disso, eu seja lançado no inferno. Se você escolhe viver uma vida de pecado, não adianta clamar pelo sangue de Jesus, não, você escolheu ficar no pecado. Existe uma coisa muito diferente, é uma coisa muito diferente você não querer pecar e por bobeira, por qualquer razão mais tola possível, você se vê numa enrascada. Não estou justificando o seu pecado, não. Mas outra coisa é você saber que aquilo é errado e você vai lá e faz assim mesmo. Então, se você escolhe pecar, você está escolhendo não seguir a Deus, não andar nos caminhos dele, não fazer a vontade dele. Você está menosprezando o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, 19. Diz assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia... Não é 19, não. É no 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso significa que o sacrifício de Jesus não serve para você, não vale para você, porque você escolheu deliberadamente viver uma vida de pecado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Por que tudo isso? Aqui diz, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Por que você pisaria no Filho de Deus? Porque você está rejeitando o que ele fez por você. Ele deu a vida dele por você e você escolheu viver uma vida de pecado, então você está rejeitando ele. E o texto diz, daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. Se você creu em Jesus, você foi santificado no sangue dele. E se você escolhe o pecado, você está profanando o sangue no qual você foi santificado, se é que foi. E você está insultando o Espírito da graça, porque o Espírito de Deus nos é dado para que nós não pequemos. Ele é o poder de Deus para nós não pecarmos. Eu não estou dizendo que nenhum de nós aqui pode dizer, eu nunca mais vou pecar. Eu sei que sou sujeito ao pecado, que nós erramos, que nós falhamos muitas vezes. Mas viver deliberadamente no pecado, não tem desculpa.
Pedro nos adverte para o perigo dos olhos insaciáveis no pecado. Ele diz assim: eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Eles têm os olhos cheios de adultério. São pessoas que são daquelas que paqueram o tempo todo, né? Estão o tempo todo procurando a próxima pessoa que ela ou ele querem conquistar, querem possuir, querem ter. Eu disse sobre 3 coisas que não procedem do Pai. A terceira é a soberba da vida. E nós temos que ir lá em Gênesis, porque tudo isso começou em Gênesis e nos acompanha como homens até hoje, homens e mulheres. A soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o desejo de ser como Deus. Satanás disse para Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele, isso é, daquele fruto comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Era uma oferta muito tentadora. Conhecer o bem e o mal. O que o homem e a sua mulher conheciam era apenas o bem. Não tinha a mínima ideia do que era mal. Mas o desejo, a oferta é de ser como Deus, de conhecer como Deus, de experimentar aquilo que Deus é e vivenciar isso. Esse foi o pecado de Satanás. Ele disse: eu serei como Deus. Ele não disse que seria acima de Deus, ele disse: eu serei como Deus. E ele caiu da posição que ele tinha lá. Foi uma escolha que ele teve e ele optou por isso. Se deu mal. E o texto diz: vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento. Todos nós queremos entendimento. Eu oro diariamente por entendimento. Para mim, para as pessoas pelas quais eu oro, inclusive para vocês. Mas o entendimento que nós buscamos não é o entendimento que o homem recebeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o conhecimento que vem de Deus. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Lá em Isaías, capítulo 55, o Senhor deixou isso muito claro. Se alguém achar aí, bom, achei. Versículo 7 diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho, o mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltes para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, os pensamentos de Deus são expressos na sua palavra. E é dela que nós temos que tirar e conhecer
a vontade de Deus. A soberba se manifesta através da arrogância e da pretensão. Tiago 4,13 nos advertem sobre coisas bem elementares. Ele diz: escutem agora vocês que dizem, amanhã, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Isso é o que? Planejamento. Tem alguma coisa errada em planejar? Não. Mas você não pode dizer, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Você pode dizer, aliás, o texto vai dizer, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus nos conceder vida. Isso significa que eu não vou planejar sim. Deus não fez nada em cima do joelho. Deus planejou todas as coisas com antecedência. Antes da criação do mundo estava tudo planejado. Mas Ele é Deus. E eu devo planejar, mas devo planejar primeiro sob a orientação dele. E segundo, sabendo que vai acontecer se Ele permitir. Posso e devo estabelecer alvos? Devo, mas vou estabelecer alvos sabendo que eles se realizarão se Deus quiser. Agora, a palavra nos adverte. Agora, entretanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Esse negócio de dizer eu faço, eu vou fazer, eu faço e aconteço, olha, não tem como agir dessa maneira. Quem conhece a Deus e teme a Deus, está sempre dizendo, se Deus quiser, se Deus permitir. Falando sobre o orgulho, o apóstolo Paulo recomenda em Romanos 12, 16b, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Esse mesmo texto, na versão dos melhores textos, usa a palavra altivez no lugar, diz assim, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos próprios olhos. Tem